Oi, gente, Roberto Reilo Bíscaro aqui. Uma manhã nublada e chuvosa do dia de finados do ano de 2024 parece-me assim mais do que apropriado para comentar sobre o mais recente álbum da banda britânica The Cure, Songs of a Lost World, né? As canções de um mundo perdido. É porque o som é bastante fúnebre na maior parte do tempo e fala muito de morte e decadência, né? Uma das canções aqui, por exemplo, I Can Never Say Goodbye, eu não consigo dizer adeus, nunca consigo dizer adeus, literalmente ele fala assim da morte do irmão dele e que ele não supera isso, se ele não pode dizer adeus, né? Então assim, acho que tá bastante apropriado. Eu me lembro nos anos 80 de ser fã do The Cure, eu cheguei a ter 2 álbuns em vinil deles. O The Head on the Door, lá de 1985, que tem o In Between Days, e o Disintegration, que é considerado o grande clássico, tal. Eu nada me tira da cabeça que eu comprei o Disintegration na época do lançamento já em oferta. Sabe quando é aquela coisa assim? Eu tenho certeza que o dono da loja de discos que eu frequentava assim todo dia falou: ó, tem o disco novo do The Cure, já está em oferta porque estão falando que vai ser um fracasso, não sei o que, não sei o que. Enfim, é o melhor disco da banda. E aí, inclusive, quando saiu esse Songs of a Lost World, né? Agora tem gente que fala, é o melhor álbum desde Disintegration, é o melhor álbum desde tal álbum. Assim, nos anos 90, eu confesso que eu perdi um pouco o bonde do The Cure, só fui ouvir as obras mesmo depois que eu fui ter internet, nos anos 2000, que estava sempre ocupado, e o álbum mais recente, né, é o de estúdio, é o de 2008, que lá tem uma das canções, Dream While You Sleep, que, assim, se eu tivesse que fazer playlist do The Cure, eu colocaria lá, né? É uma das que eu sempre estou voltando, juntamente com os clássicos, Boys Don't Cry, sabe aquelas coisas assim? A gente acaba, às vezes, colocando para tocar as músicas que a gente ouviu na infância, juventude, aquelas que marcam, né? Essa desse álbum de 2008, que não foi muito bem recebido pela crítica, não, entraria nessa playlist porque eu sempre ouço. Pois bem, o Songs of a Lost World também produziu uma canção dessa. Tem aqui o Drone, No Drone, que é uma espécie. Eu adoro quando o The Cure faz isso. É uma espécie de funk gótico, barulhentinho, rapidinho, a coisa mais assim próxima deste álbum que você poderia supor assim que poderia tocar em alguma rádio, mas eles sabem que não vão tocar em rádio. Sei lá, o último single de sucesso do The Cure foi qual? Friday I'm in Love, lá em 1992, já faz 3 décadas. Então assim, o álbum não está pensando nisso, né? Quando eu descrever a lógica das canções aqui, você que não ouviu ainda vai entender, mas assim, o mais perto de alguma coisa dançávelzinha assim, é o Drone, Non Drone, que partiu de uma experiência lá. O Robert Smith viu um drone no jardim dele e ficou em dúvida, né, se esse drone estava observando ele. Ou seja, essa coisa da dúvida é pior às vezes do que se você sabe o que está acontecendo ou não. Antes de falar um bocadinho mais sobre esse trabalho que está sendo bastante elogiado e com merecimento, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Olha, gente, para um álbum que fala de decadência, de coisa triste e tal, eu tenho que abrir comentando sobre a qualidade da voz do Robert Smith. Porque assim, o cantar, né, e o guitarrear do Robert Smith e o sentido de moda, na verdade, assim, por que o Robert Smith é icônico? Porque assim, até hoje a gente consegue perceber a influência do The Cure e a influência do Robert Smith na maneira chorosa, vamos dizer assim, de cantar, e é difícil cantar dessa maneira, no jeito que ele toca guitarra, pessoal do shoegaze, por exemplo, aquela guitarrinha um pouquinho mais pesada, assim, que ele adotou mais consistentemente de alguns álbuns para cá, e aqui tem, né, numa canção que chama War Song, por exemplo, que eu também adoro, que é mais agressiva, esses traços acabaram compondo uma persona e acabaram influenciando ao longo de gerações. Então, quando eu ouvi a voz do Robert Smith, porque eu não costumo ver shows, eu não costumo ouvir singles, né?
eu falei, nossa, a voz dele está preservada em âmbar, né? Em um álbum que fala de decadência, tal, a voz dele não decaiu, tá incrível, assim, de boa, tá? E aí, eu não costumo assistir show, mas com o lançamento do Songs of Lost World, a BBC fez uma transmissão ao vivo, o canal do The Cure fez transmissão ao vivo. Eu estava tão curioso para ver o estado da voz dele que eu fui lá, eu resenhei já um álbum dele ao vivo. Não sei se foi no canal, ou não sei se foi no blog, mas assim, eu queria ver agora, né? No show a voz dele também tá muito perfeita, tá? Então, primeira coisa isso, assim, é um álbum do The Cure para fãs do The Cure e que tem bastante, assim, certa semelhança com o Disintegration, sim. Eu não vou ficar nesse negócio de é o melhor desde Disintegration, é o melhor desde tal, né? O Disintegration, de vez em quando, tinha alguma coisinha um pouquinho mais pop ali, um pouquinho, mas tinha, né? De Spider-Man. Não tô criticando, eu amo, tá? Mas aqui já você não tem muito essa coisa de coisa, você não encontra isso. Aqui parece um pouquinho mais popinha, mas sei lá de que galáxia que é esse pop, é o tal do Drone, não Drone. O resto, como que funciona o álbum? O resto é assim, gente, são grandes elegias que geralmente fica lá, tem uma introdução de 5 minutos, assim, metade da música tem um instrumental e daí é aí que a voz do Robert Smith entra, e aí para falar, cantar a letra, e quando você percebe essa letra, é de decadência, é de perda. Na verdade, desde 2008 até agora, 2024, ele perdeu irmão, perdeu mãe, perdeu pai. Então, em uma entrevista qualquer, eu escutei ele dizendo assim, as coisas que eu cantava antes, agora eu escrevo, que eu escrevia e cantava antes sem saber direito, agora eu canto e escrevo sabendo exatamente, né? Sentido da perda, da mortalidade, até porque ele é um homem de 65 anos, né? Eu sou um homem de 57, daqui a uns 2 mesezinhos faço 58. A perspectiva da gente muda mesmo, né? A mortalidade, algumas coisas a gente passa a entender melhor. Não que a gente fique mais sábio, não é isso. Mas a gente vai entendendo mais as perdas, então você consegue entender direitinho, né, quando ele fala da perda do irmão, você não consegue dizer adeus. Você pode não ter perdido um irmão, mas você pode ter perdido o seu melhor amigo, pode ser teu irmão, teu pai, enfim, alguma coisa assim. Então ele é um álbum bastante cativante, bastante triste e bastante elegíaco. Na maior parte das vezes, né, a cadência das canções é mais lenta, e aí tem assim aquelas guitarras típicas do Robert Smith, algumas vezes elas estão mais pesadinhas, e tem vez que tem algumas coisas de orquestra de cordas. Ele é um álbum muito bem produzido, né, em termos da instrumentação. Bom, gente, os caras estão fazendo isso há 50 anos, né? Em 1978 lá, então, que eles surgiram em 77. Então, assim, é claro que eles têm que fazer isso bem. Só que poderia ser um bem de uma banda e de um autor, né? Porque esse álbum inteirinho do Robert Smith, ele que escreveu tudo. Acho que a última vez que isso aconteceu foi inclusive lá no The Head on the Door, porque eu tinha em vinil. Você poderia ter uma banda que fizesse tudo direitinho, mas só isso, fosse só tudo direitinho. Aqui não, aqui você tem um álbum que é impactante mesmo, né? Ele tem lindas melodias, ele tem lindos e sofisticados e intrincados arranjos, ele vai para várias direções que fãs da banda gostam, né? E mostra por que o The Cure é tão importante, por que ele é tão influente, né? Por que até hoje, em 2024, eu resenho álbuns aqui e falo, essa guitarrinha parece o Robert Smith, o cara tá cantando igual ao Robert Smith. Logo, né? De novo, tô dia 2 de novembro. Logo vai ao ar a resenha de uma banda estadunidense que na hora de gravar eu falei, um vocal aqui meio Robert Smith,